Olá, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Agradecer a presença de todos aqui, né? Quem não puder estar também. Agradecer também a presença da espiritualidade, né? Que compartilha conosco esses encontros aqui na Fraternidade Espírita de Estudos Espíritas Maria e José, né? Também agradeço a oportunidade de estar aqui na casa, né? De poder ter sido convidado, né? A trazer um tema hoje para a gente poder, nesses poucos 30 minutos aí, trazer alguns destaques importantes, né? Que esse tema traz para nós, né? Espiritismo é obra de Jesus. Esse tema, ele foi retirado, né? Dessa obra, que o Espiritismo é obra de Jesus, e a gente tem alguns destaques para dar aqui sobre esse assunto, né? Então, a gente vai tentar aí passar uma ideia da onde que a gente pode trabalhar essa compreensão, né? A importância que se dá à doutrina espírita, né? Que é uma codificação que chegou no século XIX, e a gente, né, para quem não conhece principalmente, ou que está estudando agora, né, iniciou agora os estudos, né, a importância que é a gente estudar, né, da gente poder falar assim, eu sou espírita, mas você tem que estar estudando as obras para que você possa conhecer o que elas falam, né, o que elas nos ensinam, né, além de praticar, né, a frequência numa casa espírita, poder fazer parte desses grupos, né, que as casas espíritas oferecem, o que elas oferecem para ajudar você também, né, não somente nos estudos, como a gente destaca, né. Então a casa espírita, ela traz aí esse olhar, que são os estudos, ela traz também o auxílio espiritual, né, para as suas necessidades, a sua própria família, né? O que ela pode contribuir com você, né? O que o Cristo pode falar para nós, né? Considerando que ele está destacado aqui nesse tema de hoje, né? Que o Cristo passou há tantos anos aqui, né? Por nós, há mais de 2000 anos, e para quem já tem aí desenvolvido a sua fé, ou aquele que quer iniciar um desenvolvimento, né, de conhecer o que o Cristo tem para falar para nós, o que ele falou quando ele passou aqui, né, há tantos anos atrás, como eu estou dizendo, e ele repetidamente deixou isso destacado para nós, né, que ele virá em determinado momento trazendo o Consolador prometido, né, porque ele não tinha como falar tudo que ele precisava falar, demonstrar tudo que ele poderia naquele momento que ele passou, né, aqui pela Terra. E ele deixou destacado isso, né, a importância de dar uma continuidade na moral, na visão que ele tinha desse aspecto relacionado a nós, né, vivenciando as nossas vidas aqui no planeta. E demonstrando aí que o Consolador prometido, que ele cita, que ele deixou destacado, né, através do Espírito da Verdade, ele iria trazer essa didática, né, esses ensinamentos que a codificação pelo Kardec pôde trazer para nós, né, em 1857. E qual que é a contribuição, né, que a codificação ela exerce para quem a estuda, né, para quem desenvolve aí a sua rotina de estudo, de curiosidade, né? Primeiramente, a gente relembrando um pouco aí algumas passagens que o Cristo deixa destacado, o exercício que ele teve naquela época em demonstrar as mudanças que a gente pode ter em nós mesmos, né? O quanto que a gente pode contribuir um para o outro, né? Quando ele deixa destacado, né, aquela ideia que foi perguntada a ele, né,
que existia uma lei naquele momento, né? Uma religião instalada, né? Existia uma visão de mundo já destacada naquele momento que ele estava vivenciando, o seu retorno ao mundo, né? E ele vai convivendo com aquelas pessoas, com todas as diferenças. Então, ele acabava sendo, de uma certa forma, discutido naquele momento, que eles contestavam a ideia dele, ou muitas vezes destacavam para ele: o que você acha disso, Cristo? Né? O que você tem para falar sobre esse assunto? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Existia uma lei na época de apedrejamento, né? Sobre o adultério, né? Pela mulher. Então, era uma lei aceita. E trouxeram uma mulher adúltera até ele, e para desafiar a ideia dele, o pensamento dele, perguntaram para ele, né? Jogaram a mulher no chão. Essa mulher praticou adultério, Cristo. E aí, né? O que você tem para falar sobre isso? Como que você vai destacar isso que vai acontecer agora, que é o apedrejamento, como uma lei imposta? E ele fala: bom, eu não posso mudar a lei, né? Mas eu posso traçar uma ideia sobre a lei, sobre aqueles que vão apedrejar, que é um pecado, né? Então, se é um pecado cometido, quem pode jogar uma pedra tem um pecado. Então, atire a primeira pedra quem não tem um pecado. Então, ele teve essa dinâmica, esse exercício o tempo todo de destacar o quanto que era importante refletir sobre as coisas que a gente faz. Uma das coisas é o próprio apedrejamento. Em vários momentos, o Cristo, ele destaca também a qualidade da fé. Qual a qualidade, né? A quantidade da fé que você exerce dentro de você, para você exercitar a sua própria vida nas suas rotinas. Quando ele falava de curas, né? Ele demonstrou vários efeitos de cura, de leprosos, de pessoas, daquela mulher que no meio de uma multidão, né? É destacado isso também durante os evangelhos, destaca de uma mulher que estava tendo um sangramento, né? Durante meses, um período muito longo, e ela não conseguia ter uma cura, não conseguia, né? Não existia uma medicina, né, gente? Medicamentos, exames. Então existia uma necessidade muito grande desse exercício da própria cura que o Cristo falava ali, né? Quando alguém toca na roupa dele, no meio de uma multidão, e ele chama atenção, né? Alguém me tocou. Aí falam: como assim alguém te tocou, Cristo? Tem milhares de pessoas aqui, né? Ao teu redor, centenas de pessoas. Muitos estão te tocando, mas alguém me tocou diferente. Olha que interessante, né? E ele consegue, através da fé da pessoa, que ele sempre deixa destacado, né? A tua fé te curou, por exemplo, né? Nesse exemplo que eu dei da mulher adúltera, que todos soltaram a pedra e foram sair de um a um, a mulher pergunta para ele: o que eu faço agora, que só ficou eu e você aqui? Levante, irmã, sigas e não peques mais. Então, as mudanças que nós temos que ter em nós, para que a gente possa levar uma vida de transformação, de curas, né? Quando você tem uma enfermidade, como que você pode exercitar esses momentos da cura que ele destacou várias vezes, né? Quando ele afastava, né? Ele destacou isso também. Alguém estava doente ali, um jovem, uma criança, e ele era chamado, convidado, cobrado para que pudesse auxiliar, e ele fazia isso até a distância, né? Pode ir até lá que ele já está curado, né? Mas se não foi até lá, pode ir até lá que ele está curado. Então, o exercício da cura, né? Desse processo obsessivo que ele destacava várias vezes também, né? Sobre espíritos possessos envolvendo as pessoas. É um problema, não era orgânico, mas sim emocional, psíquico, né? Aí você pergunta: o que tem a ver com a codificação? Tem tudo a ver, né? O próprio Cristo, eu separei aqui uma
através de uma das obras da codificação, que é o Livro dos Médiuns, né? Porque o Kardec, né, que é o professor Rivail, né, utilizando o nome Allan Kardec, que é um pseudônimo, ele destacou o trabalho que foi desenvolvido quando surgiu, né, dentro da pesquisa das obras. Ele deixa toda uma estrutura para quem estuda as obras, para poder compreender, para poder trabalhar isso em grupo, para poder estudar, demonstrar essas práticas, né, que o Cristo falou lá atrás, né? E ele chamou até dos capítulos aqui, o Laboratório do Mundo Invisível, né? Então, ou seja, nós temos aqui uma das obras que fala sobre o guia dos médiuns e dos evocadores, né? Então, é um trabalho grandioso, né, que ficou deixado para nós, onde o Cristo fala sobre o Consolador prometido, e de que forma que isso poderia ser desenvolvido, como que você ia desenvolver, né, essa metodologia que o Cristo falou lá atrás, através da própria fé, através dos sinais que ele deixou para nós, né? Ele falava, olha, tu pode fazer igual a mim e muito mais. Mas como que, eles perguntavam, mas como nós vamos fazer igual a ti, mestre? Como que a gente vai conseguir fazer isso? Então, é evidente que a passagem dele, né, deixou demonstrado esses efeitos. Mas as pessoas que estavam em torno dele estavam tendo uma iniciação ali, desse processo, né? Os apóstolos, aqueles que eram seguidores dele, né? A sua mãe sempre ao seu lado, quem sempre andou com ele, observou essa busca necessária de ter esse encontro da fé. Mas que tudo isso não se encontrava exatamente só naquele momento, né? A vida, como é destacada para nós nas obras, né? A vida do Espírito, né? Que as obras da codificação deixa para nós, isso bem destacado, né? É o estudo entre os dois mundos, né, gente? Então, é o mundo corpóreo dos espíritos encarnados e o mundo dos espíritos. São mundos paralelos. Então a codificação pôde trazer aí, na sua primeira obra destacada, que é o Livro dos Espíritos, em 1857, a iniciação disso tudo. Já existiam vários efeitos, né, mediúnicos ocorrendo no planeta, desde a época do Cristo até antes dele, mas isso tudo nunca foi estudado, nunca foi elaborado, né? Então, é por isso que ele deixou destacado, né? Esse resuminho que eu estou dando aqui, que o Consolador prometido vos será enviado no momento adequado, para que vós possam entender tudo que eu estou falando aqui, e aquilo que eu não posso vos falar nesse momento. Então, de que forma que isso iria acontecer? Teria que estar no momento mais desenvolvido, iniciando isso aí, todo um processo que a sociedade poderia receber. E didaticamente isso ocorreu através dos livros, né? Das obras que eram impressas, né? Que nós temos as traduções, por exemplo, aqui a Gênesis, uma delas também, onde pôde-se ser escrito toda essa metodologia que o Cristo falou lá atrás. E aí foi utilizado um irmão, né, na época encarnado, que é o professor Rivaio, né, que estava ali pronto para receber isso naquele momento da sua vida, né? Então ele teve esse encontro, essa missão, um espírito preparado, né, que já estudava muito sobre a pedagogia nas universidades, nas escolas, né, do espiritualismo racional naquela época. E aí a gente tem aí grandes coisas para falar, né? E você vai entender um pouquinho aqui esses destaques que eu deixei anotado aqui, que são citados nas obras, quando eu coloquei, né, no início da apresentação, que o Espiritismo é a obra de Jesus, né? E a gente traz aqui um recorte desse outro livro, que está aqui, né?
que está na página 158. Eu separei para vocês aqui, para nós poder estar falando sobre ela, né? Está aqui, na página 158. É um livro que foi publicado recentemente, né? Esse ano passado, de 2025. Paulo Henrique de Figueiredo, tem outros autores também, né? Que ele destaca aqui, e outros autores. É uma obra muito interessante, que traz assuntos atuais, né? Falando sobre essa mensagem que foi deixada por Kardec, né? Em 1861, né? Exatamente, em 1861, o Kardec recebeu uma mensagem, né? E essa mensagem, através de um processo mediúnico, ele recebia várias mensagens, né? Mas entre uma delas que ficou guardada para ele, para que o futuro a recebesse, né? Que o futuro seria esse, porque isso chegou para nós há pouco mais de 5 anos, né, gente? Em 2019. Então isso está sendo traduzido, né? Muita coisa já foi traduzida, mas nem tudo. Dessas cartas do Kardec, que eu vou mencionar para vocês, são cartas que estavam guardadas com pessoas que tiveram acesso a elas, né? Eu vou destacar aqui um pequeno recorte para vocês, aonde foi trazida essa mensagem, e eles destacaram da seguinte forma. Essa aqui não é a carta ainda, é um pequeno recorte da carta que eu vou falar para vocês. Em 1861, Allan Kardec recebeu uma das surpreendentes e comoventes revelações de toda a sua missão. Então ele está destacando aqui, né, que o Kardec, dentro da sua missão, recebeu várias revelações, mas uma delas, que vai ser lida aqui, deixou ele muito surpreso, né? Então, durante a sua experiência mediúnica, por intermédio da senhorita Jafé Ronon, lhe tomou conhecimento de algo que o deixou profundamente emocionado e reflexivo. O Espírito da Verdade, que por vários anos o havia inspirado e guiado na elaboração da doutrina espírita, era o próprio Cristo. Então, veja bem, pessoal, foi uma revelação inédita para ele, e que a gente pôde receber nesse momento, né? Nesse século. Então, convidado e tomado por um misto de humildade e gratidão, Kardec dirigiu-se a Deus em uma prece íntima, registrada em papel. Então aqui, eles estão dando aí um pequeno recorte, que está aqui no livro, né? Para a gente poder compreender que o Kardec, né? Eu trouxe aqui, até deixei separado para nós, o trabalho que foi feito, né? Que o Kardec deixa destacado para nós através de um processo mediúnico, tá bom? Então aqui tá as cartas, né? Em francês. Obrigado, Ed. Então as cartas aqui em francês, né? Que eu tirei uma foto, tá? Eu procurei tirar foto desses recortes, como tá aqui, é a foto do livro mesmo. Então aqui tem a foto. Aqui é um recorte do autor do livro, que ele demonstra aí, né? Na página 158, o livro, né? O Espiritismo é a obra de Jesus. É o recorte dessa página que eu tirei, 158. Aqui da página 159, tá as cartas psicografadas, né? E aqui nós temos uma carta traduzida do Kardec falando sobre essa psicografia aqui, tá? Onde ele faz uma prece, né? Ele dirige uma prece a Deus. Então, a Deus Todo-Poderoso. O Kardec aqui, ele ficou assim profundamente emocionado do que tinha sido revelado para ele, né? O quanto que era, ele já tinha, né, uma ideia da finalidade do Espiritismo naquele momento. Qual é o exercício do Espiritismo para o futuro, né? Depois de aí 159 anos da primeira obra, ele receber
né? Em 1861, como está aqui, ó, Canuto de Abreu, que foi a pessoa que estava em posse das cartas, né? E entregou elas para a família, para que em um determinado momento, um tempo correto, isso fosse entregue às pessoas que estavam destinadas, né, gente, a receber esse conteúdo, que foram a instituição das Casas André Luiz, através de uma das pessoas, é o Paulo Henrique de Figueiredo, né, que é esse estudioso, né, das obras, que está trabalhando em cima desses assuntos. Então aqui a gente pode acompanhar essa carta que o Kardec faz uma prece a Deus, relacionando o agradecimento dele e a emoção que ele estava envolvido ali sobre essa mensagem que ele recebeu dessa médium, né? Então o agradecimento dele está aí. Deus Todo-Poderoso, a revelação que me foi feita no outro dia, por intermédio da senhorita Drummond, me deixou estupefato. Já me havia sido dito que Cristo era meu anjo da guarda, mas eu não sabia que era Ele quem se manifestava a mim sob o nome da verdade, e se dava o simples nome, né, o simples título de Espírito Familiar, o Espírito Protetor. Então, o Cristo já conversava com ele, através dos médiuns, e quando ele perguntava qual o seu nome, né, que a gente faz isso quando a gente tem um trabalho mediúnico, a gente pergunta, né, você pode dar atrás do seu nome? Então ele perguntava, e não era dado o nome para ele, era um espírito protetor, isso desde do livro dos espíritos, tá, gente? Já ocorria o tempo todo o espírito protetor conversando com ele, ou um espírito familiar. Então quando ele recebia uma mensagem, por exemplo, eu vou colocar um nome, né, nessa obra aqui, que eu não gostaria de pôr o meu nome, que a obra não é minha. Pode pôr Kardec, foi uma encarnação tua aí, Allan Kardec, né? Você foi um druida numa determinada encarnação. Então ele sempre recebia uma comunicação, né? Diferente da gente imaginar que isso não era um fato afirmado, né? De que o próprio Cristo era o Espírito da Verdade. E está aqui relatado, né? Sobre o nome da verdade. Então ele devia ficar assim pensativo, cara, o Espírito da Verdade, mas ele não tinha isso confirmado, a não ser depois desse relato, né? Então essa revelação, né, me compreende, pois me pergunto como pude merecer tal favor. Então olha a humildade do Kardec, né? A humildade de uma pessoa que nunca se colocou à frente da doutrina espírita, sempre atrás do conteúdo dela, da verdade que ela tinha, do conteúdo, do material que ele recebia, né, dos espíritos, né? Tanto é que a primeira obra recebeu o nome O Livro dos Espíritos. Ele nunca se colocou à frente, a não ser como o professor ali, colocando a metodologia dele, da educação, do entendimento, das observações nas obras, né? Não me embaraça, pois não me ousarei mais falar com ele com a mesma liberdade. Olha, gente, que interessante, né? Por outro lado, me encoraja, pois me explica a influência que meus escritos exercem e exercerão no futuro, uma vez que são inspirados pelo próprio Cristo. Ele me obriga, pois me impõe o dever de redobrar meus esforços para justificar a escolha que vós tivestes a bondade de fazer de mim para a explicação e a propagação da doutrina. Então está aí, né? Ele está fazendo os agradecimentos dele no caminho que ele tomou desde o início, né? Eu não tinha nenhum medo dos meus inimigos, mas hoje me sinto ainda mais forte sob uma proteção tão elevada e compreendo ainda melhor a impotência dos ataques da incredulidade. Então esse arquivo já está disponibilizado no CEDOR, que está aqui, ó. Se você digitar isso aqui, vai aparecer o CEDOR, né? É um acesso gratuito.
Está aí o arquivo dessa carta onde foi retirada. Eu tenho ela também baixada, né? Mas aqui eu trouxe a foto do livro. Então, daí a gente tem uma pequena, mas grandiosa ideia do valor da codificação para nós que, envolvidos pelo próprio Cristo, né? Os seus evangelhos destacados, né? na Bíblia, a importância que se dá de você imaginar assim, mas o Cristo não escreveu nada. Mas aí que vem um detalhe, né, gente? Quando a gente pode, de repente, pensar isso, mas a gente que estuda doutrina, tem o professor ao nosso lado para nos ajudar, né? E ele destaca aqui, né, no capítulo 14, sobre a ação dos médiuns, né? A gente que está aí, né, estudando, a gente vem aqui, né? O professor vai lá desenvolvendo a obra, né, que é o livro dos médiuns. Então, médiuns de efeitos físicos, por exemplo. Aí você vem aqui, médiuns auditivos. Então, médiuns sensitivos ou impressionáveis, né? Então, o próprio Kardec, às vezes ele numa mesa mediúnica, recebendo lá a codificação, ele falava assim, mas de que forma que eu vou continuar estudando isso aqui que eu recebi? Pô, vós se engana. Você o tempo todo é um médium sensitivo, né? E por que não dizer, né? Um médium auditivo, um médium que está destacado aqui, que ele deixou aqui também uma dessas páginas, né? Que é aquele médium que tem própria escrita direta. Ele nunca falou nas obras que ele fazia isso. Mas a gente imagina que na própria época do Cristo, aqueles que deixaram destacado, né, toda a exemplificação dele, materializado em textos também, tiveram ali as suas evocações, vamos dizer assim, né, os seus médios, os seus próprias atuações mediúnicas agindo ali mesmo sem saber. Da mesma forma o Kardec, um médium sensitivo, escrevente, né, que horas e horas deixava ali o material escrito, né, incansavelmente fazendo isso. Daí a gente tem uma ideia, né, da quantidade das ações mediúnicas que age sobre o encarnado, né, que o processo mediúnico é para o encarnado, aqueles que têm isso desenvolvido ou a se desenvolver, né, que não é para todos, mas sempre existe uma ação pela qual você pode explorar. Aqui tem um outro recorte que também está na página 253, que foi tirado da Gênese, mas está nessa obra, né? Que a obra traz também os recortes, que como aquela carta, né, gente, eu não deixei isso destacado para vocês, que foi explicado para ele que isso quando aconteceu em 61, né, para o Kardec, ele não poderia divulgar isso na codificação. Então, foi relatado para ele, da mesma forma que foi falado para você, ficará guardado para você. E no futuro, isso será retransmitido na continuidade da codificação. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Isso tem tudo uma explicação em vídeos, né, por esse pessoal que pegou essas cartas e está traduzindo elas. Foi explicado através do Emmanuel, né, pelo Chico Xavier, que o Canuto de Abreu não poderia entregar isso em 1949, 1950 para o público, teria que ser guardado e no determinado tempo adequado isso chegaria até nós. Então isso chegou em 2019. E o próprio Kardec teve que deixar isso guardado também para ele e deixar arquivado, porque, como foi passado para ele, isso chegará à humanidade no momento certo. Aí você pergunta, mas por que o momento certo? Né? A gente tem todo um trabalho falando sobre isso, né? Aqui, o Allan Kardec traz aqui um destaque sobre a justiça de Deus que tem para nós, né?
sobre tudo isso que é falado, né? Sobre a reencarnação, a nossa relação com o mundo espiritual, né? Por que dessas leis, né, gente? Por que funciona dessa forma, né? Essa beleza e a grandeza que Deus, a justiça de Deus deixa para nós, né? No mundo corpóreo, as vicissitudes e as misérias da vida não são castigos, né, divinos, e sim oportunidades de aprimoramento. Então, a gente começa a ler esses recortes do Kardec e isso traz para nós uma visão do futuro. Da mesma forma que o Kardec, né, teve ali na codificação, a publicação das obras, o trabalho que levou mais de 10 anos, nas revistas, os jornais, né, de estudos psicológicos que ele fez, todo o trabalho que ele recebia na troca de informações o tempo todo, isso era muito intenso. Ele usou isso já sabendo que isso aí seria utilizado para o futuro da humanidade, para as civilizações futuras, como nós estamos aqui no nosso futuro, né? Então, ele continuando aqui, onde eu parei, por outro lado, a justiça divina ocorre no mundo espiritual, não por deliberação arbitrária, né? Porque não é uma arbitrária, tem que ser, não. Existe um motivo para ser isso, mas pela aplicação da lei divina, a partir da consciência de cada espírito. Olha que bonito que é, gente. Então, Deus é maravilhoso e Ele nos dá a construção do nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, boas ou ruins, vai nos levar para o futuro o tempo todo, né? Então, o espírito julga a si mesmo. O remorso da consciência é a sua punição. E o arrependimento, o primeiro passo para a reabilitação e para a escolha das provas, né? Ou seja, a absolvição é pelo esforço do espírito, pelo arrependimento e as escolhas das provas visando a expiação e a reparação. Então, isso aqui está em um recorte da Gênesis, né, onde o Kardec trouxe um esclarecimento sobre os estudos que ele recebia pelo processo mediúnico, né, explicando para nós como que se dá a vida futura, né, como que o espírito, como que nós, né, vamos escolher a nossa própria vida, a nossa própria vida né, regressa do nosso futuro, a nossa próxima vinda para o próprio planeta, como que isso acontece, qual que é a dinâmica, né? Então isso ficou muito claro. O espírito sempre vai ter a sua liberdade, né? E ele se julga a si mesmo, ele vai ter uma liberdade de escolher, diferente de quando ele está aqui, fora do corpo, fora dessa roupa material. A gente vai ter uma liberdade de poder entender isso melhor. E a gente vai falar, caramba, é desse jeito mesmo, eu não sabia. Não, mas não tem problema. Você tem oportunidade da sua consciência de se julgar, de demonstrar para você o que você pode fazer de diferente, né? E como que isso vai acontecer? É o remorso da consciência, a mudança daquilo que você deve fazer, né? Daquilo que você não deixou muito bem feito, né? Daquilo que você tem que ter um processo para se reiniciar nesse futuro e ter uma reabilitação. Então todos nós vamos percorrer esse caminho. Não existe aquele, né, que não vai ter oportunidade. Isso que é importante. Então a gente saber, né, a forma que a gente vai demonstrar o quanto que a codificação pode ajudar a humanidade e vai ajudar essa humanidade para o futuro, né? Tem outro recorte aqui que está na Gênesis, no capítulo 2, página 25, a natureza inteira. Eu achei interessante porque eu não sabia explicar sobre isso. Eu acabei abrindo o livro, deitado na cama, eu peguei e abri o livro. Olha que interessante que é, né? Para esse trabalho que eu trouxe hoje para nós aqui, né? Eu abri a página, mas ela caiu exatamente nesse assunto que sempre ele percorreu por mim. E como eu estou lendo ainda as obras, estou estudando, eu fiz questão de trazer para vocês esse recorte que está na Gênesis.
está aqui a página, o capítulo, né? Então é essa Gênesis nova aqui, né, gente? E não adulterada. Tem uma Gênesis que foi adulterada. Essa aqui é atualizada. Então eu trouxe para vocês aqui esse recorte. A natureza inteira está imersa no fluido divino. Então quando a gente vê assim, a gente escuta muito isso, né? Vocês possam me corrigir aqui se eu estiver errado. Olha, Deus está ouvindo o seu pensamento. A espiritualidade, né, pela codificação, né, para a gente já terminar mais uns minutinhos, eles se comunicam como, né, gente? Pelo pensamento. A mediunidade, a comunicação é pelo pensamento. Os espíritos se comunicam conosco, tudo pelo pensamento, tá certo? Então, no plano divino, tudo ocorre pelo pensamento. Então, o que você sente está no seu pensamento. Essa comunicação, ela ocorre dessa forma que ele usou essa palavra, imersa, mergulhada. Alguns dão o exemplo do aquário, sabe? Você não tem um aquário, nós estamos imersos dessa forma que ele vai dizer aqui, ó. O fluido está imerso sobre nós estamos imersos nele. É isso que ele está querendo dizer aqui. Eu vou ler agora sem parar. Não haverá um ser, por mais ínfimo que seja, pequenininho que seja, que não esteja de alguma forma imerso nele, está mergulhado nesse fluido divino. Estamos assim constantemente em presença da divindade e não podemos subtrair uma só de nossas ações. Ou seja, a gente não tem como esconder nenhuma ação, nada fica escondido. Aí que você vai entender como que ocorre o retorno depois da morte, né, do corpo. Depois que você vai reencarnar, você vai voltar, como que ocorre isso? É dessa forma que está destacado aqui, né? Então, não tem como subtrair uma só de nossas ações do seu olhar. De qual olhar? Do divino, desse fluido divino. Nosso pensamento está em contato incessante com o seu pensamento. É muito forte isso. Pensamento de quem? Do divino, né? E é com razão que se diz que Deus lê nas mais profundas entranhas do nosso coração. Estamos nele como ele está em nós, conforme a palavra de Cristo. É muito lindo, né, gente? Então, vocês acreditam? Eu sempre pensei nisso, mas eu não tinha ainda encontrado isso aqui. Eu encontrei anteontem. Esse recorte é muito lindo. Eu faço questão de passar para vocês. É desta forma que a nossa própria consciência constrói o nosso corpo no futuro. As escolhas das próximas provas e o corpo necessário está mergulhado aqui. Porque existe um plano perfeito já elaborado e construído por Deus, e nós estamos mergulhados nele, né? Então, aí que é a beleza da codificação está aí, né? Está espalhada em todas as obras, né? E cabe a nós conquistá-las e ajudar as pessoas que queiram conhecê-las a conquistá-las também para o seu próprio futuro. Obrigado pela oportunidade mais uma vez.